E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos colorir este desenho e vamos fazer isso utilizando as camadas do Photoshop. Nós vamos separar as cores em camadas para preservar o desenho original. Tá bom? Nas aulas anteriores vocês aprenderam a usar aqui o baldinho de tinta, a ferramenta de laço e algumas outras ferramentas. E agora a gente vai aplicar isso usando camadas no Photoshop. Beleza? É fácil e vocês vão gostar de aprender. Bom, vamos lá. Esse desenho aqui, tá? Antes de mais nada, este desenho ele está na descrição para vocês. Então é só vocês entrarem na descrição, baixarem este desenho no link e vocês vão poder replicar esta aula do jeitinho que eu estou fazendo aqui. Vocês vão poder fazer também, tá bom? E vale mencionar que este daqui é um curso gratuito de Photoshop, onde a gente vai aprender do zero até realizar trabalhos profissionais. E estamos focando aqui nos desenhos inicialmente, porque são as ferramentas mais legais do Photoshop, são essas ferramentas de ilustrar. E vocês vão encontrar o link com todas as aulas deste curso aqui em cima, num card para vocês. Beleza? Então, sem enrolação, vamos iniciar aqui o nosso desenho. Eu vou pegar aqui a ferramenta de laço poligonal, tá bom? Essa ferramenta a gente já usou em outras aulas, mas eu vou explicar novamente rapidinho. Você vai clicando e você delimita um espaço a ser selecionado, tá? Então, eu fiz esta forma aqui, olha. Quando eu encosto uma na outra, ou quando eu dou 2 cliques fora, não importa, ele vai fazer uma seleção da área, tá bom? Então é assim que funciona, é para isso que serve essa ferramenta. E para desfazer a seleção, Ctrl D, a gente desfaz a seleção, ou vindo aqui em selecionar, e tem aqui a opção de desfazer, cancelar seleção, tá vendo? Ctrl D. Então é assim que a gente vai trabalhar inicialmente. Nós vamos fazer seleção das áreas que nós vamos pintar. Este desenho tem 3 partes que vão receber as cores. É a língua, os olhos e a pele. Tá bom? Só isso. Vão ser 3 partes que nós vamos selecionar. Vocês vão ver como é fácil. Eu vou criar uma nova camada aqui. Tá vendo que nós temos uma camada, que é a camada atual do desenho. Eu vou criar uma nova camada. Aí ele cria uma camada em branco para mim, transparente, olha. E eu vou usar esta camada para fazer a arte, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui no desenho. Vou pegar a ferramenta de laço e vou selecionar a língua deste cachorrinho. Tá vendo? Eu seleciono a língua do cachorro, deste modo. Tá vendo? Então, fiz aqui a seleção. Vou pegar o balde de tinta, vou escolher a cor que eu quero e vou dar um clique. Só isso. Tá? Então, dei um clique, escolhi a cor e ele fez a pintura. Mas tá vendo que ele ficou por cima? Ele ficou estranho, olha, que a língua ela tem uns detalhes ali embaixo, olha. Então, para selecionar isso, nós vamos usar as opções de mesclagem de camada do Photoshop. Está vendo que aqui a camada está selecionada? E aqui em cima você vê que está escrito normal, certo? Então, esta é a usabilidade normal da camada. Quando a gente entra aqui, você vai ter outras usabilidades, está vendo? Conforme eu vou passando o mouse por cima, ele vai mostrando para você como ele fica em cada uma delas. Tá? Por exemplo, essa daqui, que é a que a gente vai usar, é a multiplicação. Ela multiplica o elemento que está em cima junto com o elemento que está embaixo, certo? Ou seja, ele multiplicou esta cor, que é um vermelho, né, desbotadinho, com o preto. Como o preto é mais escuro, então a cor ela delimita, ela some quando encontra com o preto, certo? Então, este é o modo que a gente vai usar aqui agora nesta aula. Eu vou clicar aqui em multiplicar e pronto. Então, nós fizemos a cor aqui, a cor está separada numa camada, tá vendo? E aqui está o desenho original preservado. Vamos fazer mais uma parte? Eu vou fazer os olhos aqui agora para vocês verem, tá? O princípio é o mesmo, beleza? Olha, eu vou simplesmente pegar, criar uma nova camada, não vai ser mais a camada da língua. Inclusive, aqui no Photoshop, se você clicar na camada e der 2 cliques, você pode dar um nome para ela. Eu vou escrever aqui língua, só para a gente ver, olha. Tá vendo? Então, eu já dei o nome. E esta camada que nós vamos trabalhar agora é a camada olhos. Então, se você fizer isso,
vai ficar mais fácil para você saber aonde você vai mexer depois numa pós-edição. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a ferramenta de laço novamente, vou dar um zoom e eu vou fazer o contorno do local onde eu vou pintar os olhos deste cachorrinho, tá? Então, simplesmente contornando assim. Na parte preta não precisa ser tão preciso, tá? Porque ele vai sumir quando a gente pintar usando a ferramenta de multiplicação. Eu vou apertar aqui o Shift para que ele adicione uma seleção. Então ele vai manter aquela e adicionar uma nova. Nós já aprendemos isso na aula passada. Vou continuar aqui. E pronto. Então agora eu vou pegar a ferramenta do baldinho de tinta novamente. Vou até a cor. Vou usar a cor azul para pintar o olho. E vou dar apenas um clique e ele vai fazer a pintura, certo? Vou desfazer a seleção com Ctrl D. Vir aqui na camada, no modo de mesclagem, vou escolher multiplicação. Então agora eu tenho o olho e a língua pintados. Vamos fazer agora a pintura do corpo dele todo. Para isso, nós vamos criar uma nova camada novamente. Então, ao invés de usar o laço poligonal, nós vamos usar a varinha mágica. Eu vou clicar aqui na varinha mágica e eu vou vir aqui na camada, selecionar a camada onde estão os traços do desenho. Vou clicar na parte branca. Olha para vocês verem que ele fez aqui uma seleção da área externa do desenho. Está vendo que ele contorna? Se você for observar, ele cria uma pequena linha pontilhada que fica contornando o meu desenho. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em Selecionar e vou escolher a opção de Inverter. No caso, ele vai fazer uma inversão da seleção. Ele vai selecionar a parte de dentro ao invés de selecionar a parte de fora do meu desenho. Então, fazendo isso, olha, clicando, ele modificou a seleção. Repara que ele continua selecionado aqui o contorno, mas não está mais nos cantos, tá bom? Isso quer dizer que, se eu for agora na camada que vai ser o corpo, deixa eu dar o nome para ela, vou dar o nome de corpo aqui, certo? Se eu for nesta camada, e agora eu vou pegar o baldinho de tinta, vou escolher a cor, vou fazer dessa corzinha assim, tá? Meio marronzinho, pronto. E eu estou com o corpo selecionado, tá vendo? O contorno está selecionado. Eu vou simplesmente dar um clique aqui e ele vai fazer para mim esta pintura. Olha que legal. Então ele pintou todo o contorno do desenho. Agora, com a ferramenta de multiplicação, eu vou multiplicar para que os traços apareçam, certo? Porém, eu tenho que remover partes dessa pintura agora, porque eu pintei aonde não devia, né? Pintei os brancos do olho, pintei por cima da língua, dos olhos, né? Então, nós vamos simplesmente ampliar para ficar mais fácil o nosso trabalho aqui. E com a ferramenta de laço novamente, eu vou selecionar a parte que eu quero remover. Tá? Eu simplesmente venho aqui, seleciono, assim, olha. Vou selecionar esta parte. Assim, e quando ela estiver selecionada, eu aperto o botão Delete para deletar. Só isso. Então eu deletei um pedaço da camada. Olha para vocês verem como ela ficou quando eu apago todas elas, tá vendo? Então ela ficou deste modo, ela simplesmente removeu a parte em que foi feito o olho. E nós vamos fazer isso em todo o desenho, aqui no olho, no nariz, na língua, tá bom? Então eu vou acelerar aqui para vocês, mas é o mesmo processo. E repara para vocês verem que aqui na parte de baixo, deixa eu apagar essa camada da cor, note para vocês verem que ele tem aqui um esfumado, tá? Ele tem um pequeno degradê que vai do preto para o cinza mais claro. Tá? Então, para que isso seja preservado, eu vou voltar aqui na cor e eu vou deletar essa parte que excede o animal, tá? O desenho do cachorrinho. Então, eu seleciono e deleto. Então, ele vai preservar aqui este tom de cinza. Então, vamos voltar aqui, porque antes, na minha pintura, eu pintei por cima dele, certo?
Vamos deletar aqui. Pronto. Tem mais um pouquinho aqui embaixo, olha. E aqui deste lado também, vamos fazer aqui a seleção para eliminar essa parte da pintura. Pronto. Legal, né? Perceberam a diferença? Então, nas aulas passadas, nós usamos o baldinho de tinta para pintar direto sobre o desenho, tá? Com este desenho aqui, você não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque esse desenho, ele tem tons de cinza. Repara para vocês verem que ele tem aqui esses desenhos, esses detalhes, ó. Se você pintasse direto com o baldinho nele, olha como ele ia ficar, quer ver? Deixa eu habilitar aqui a camada para vocês verem, olha. Então, eu vou clicar para pintar e olha o que ele ia fazer, tá vendo? Então, ele ia chegar nas partes cinzas e não ia conseguir pintar. E também ia ficar ruim nos cantinhos, aonde encontra a linha, certo? Então, deste modo que nós fizemos, nós eliminamos este problema e fizemos a pintura no desenho. Qual que é a vantagem de você fazer isso? Quando você faz o desenho assim em camadas, a pintura em camadas, você consegue editar posteriormente a camada com facilidade e você preserva o desenho original. Note que o desenho original está aqui, intacto, não foi mexido nele. Tá? Então, nós criamos camadas adicionais e colocamos as cores nestas camadas, fazendo assim a pintura. E vamos supor que você precise mudar uma das cores dessa camada. Se você precisar mudar a cor do corpo deste cachorrinho, você simplesmente pode pegar a ferramenta do baldinho, escolher a cor que você quer e dar um clique nela e você vai mudar a cor com facilidade, certo? Sem mexer nos traços ou nos pixels do contorno do desenho, porque tudo está numa camada à parte, tá? Ou você poderia também, vou ensinar para vocês uma outra ferramenta legal aqui, que é vir aqui em Imagem, Ajustes, e nós vamos vir em Matiz e Saturação. Quando você clica nessa ferramenta, ele vai abrir uma janelinha. Esta janela, ela permite que você navegue pela matiz do documento, ou das cores, no caso, alterando a tonalidade dela, tá? Note que a camada está selecionada, então eu vou simplesmente ajustar aqui e você consegue mudar a cor do seu cachorrinho para a cor que você quiser, ajustando aqui. Este canal de cima muda a cor, eu vou deixar ele num tom de azul. O canal de baixo ele vai mexer na saturação para ficar com tons de cinza ou com um azul mais vivo, certo? E o canal de baixo, o último, ele vai mexer na luminosidade. Ele vai deixar ou mais escuro ou mais claro. Então você consegue ir ajustando e mexendo na cor, conseguindo a cor exata aqui, mesmo após fazer a pintura, certo? Então, se o seu cliente viu o desenho, você terminou o seu trabalho, você apresentou para o seu cliente, ele falou assim, olha, eu não gostei dessa cor, eu queria que você mudasse a cor da língua, certo? Você simplesmente vai selecionar a camada da língua, você vai vir aqui em Imagem, Ajuste, Matiz e Saturação, e você consegue deixar ela num tom mais escuro, deixar ela, eu vou deixar em tom de vermelho mesmo, deixa eu deixar o vermelho mesmo, só que eu vou escurecer ele, deixa eu colocar ele mais forte, ó. Tá vendo? Então você vai ajustando e vai deixando na cor que você quiser a camada. Então é por isso que nós fazemos normalmente, quando você vai pintar um desenho no Photoshop, o ideal é que você sempre faça tudo em camadas, porque você vai manter o original preservado e você vai ter uma facilidade de edição no desenho, uma facilidade em transformar o desenho, em alterar ele, caso seja necessário. Beleza? Então é isso que eu queria que vocês aprendessem hoje. Nas aulas passadas a gente pintou direto no desenho, tá? Então as pinturas que nós fizemos, a gente não consegue alterar sem danificar os pixels da imagem, porque a imagem original foi comprometida. Só que agora nós preservamos a imagem original e adicionamos camadas de cores. Esse tipo de edição, ele se chama edição não destrutiva, porque ele não destrói a camada original, tá bom? E nós vamos aprender mais à frente a aplicar sombras e efeitos nessas camadas, inclusive a usar pequenos filtros de ajustes das camadas para aplicar efeitos nos desenhos.
Então se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas aulas e aprender em detalhes a usar estes recursos. Se você gostou dessa aula, dá um joinha, porque isso ajuda bastante a gente aqui do canal, viu? E baixa lá este desenho, tenta fazer a sua pintura deste modo, separando em camadas, e manda para mim. Manda para mim lá pelo Instagram ou pelo e-mail do canal, e eu vou dar um feedback para vocês, falar como ficou, o que eu achei do seu trabalho. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Vai aparecer aqui na tela algumas recomendações de vídeo para você continuar mais um pouco comigo. E eu espero vocês na próxima aula. Valeu!